Olá, turmas! Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Eu sou a professora Beatriz Fernandes. Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Com Deus no comando sempre, que o Senhor possa nos orientar, nos dar graça, sabedoria e que todos compreendam esse conteúdo exposto aqui. Hoje retornaremos com o período composto por subordinação, onde trabalharemos aqui o último tipo de oração subordinada, que são as substantivas, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesta explicação, porque a partir de hoje estaremos entrando aí no quarto bimestre com os conteúdos que virão para as nossas provas finais, ok? Então, nós já tínhamos visto as subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiais, e hoje introduziremos aqui na nossa aula as orações subordinadas substantivas. O que vem a ser uma oração subordinada substantiva? Quando eu falo de substantiva, eu estou falando de quê? Dos substantivos, do papel, da função que elas desempenham dentro da oração, certo? Então, as orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham o papel de substantivo na frase. Então, vocês voltam e lembram lá da questão das classes gramaticais, né, que é a morfologia, onde trabalhamos o substantivo, certo? Então, de agora em diante, a gente vai fazer esta classificação, iremos trabalhar aqui e ver qual é a função sintática de cada uma delas, tá bom? As orações subordinadas substantivas, gente, elas são classificadas em 6 tipos, né? Cada tipo desse vai variar de acordo com a sua função sintática dentro da oração ou em relação à oração principal, ok? Nós já trabalhamos que o período composto, né, ele é justamente com essa formação aí da oração principal com a oração subordinada, tá certo? Então, da mesma forma que nós aprendemos lá nas adjetivas e adverbiais, aprenderemos aqui hoje, certo? Ficaremos com as 3 primeiras, tá bom? Hoje nós veremos, são 6 tipos. São as subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. No entanto, nesta aula de hoje, veremos as 3 primeiras, as subjetivas, que exercem função de sujeito, as objetivas diretas, que exercem a função de objeto direto, e as objetivas indiretas, que exercem função de objeto indireto. Tá bom? Do verbo da oração principal. Então, a gente vai ver aqui, gente, em alguns minutinhos. Por gentileza, prestem bastante atenção, fiquem ligadinhos para que vocês compreendam, tá bom? Então, vamos iniciar. Só lembrando que as orações subordinadas, elas são orações dependentes. Elas dependem de uma outra oração, que é chamada de oração principal, para que tenham sentido completo, tá? E estas orações que nós trabalharemos hoje, que veremos hoje, elas são introduzidas, né? A oração, no caso, a subordinada, ela é introduzida geralmente ou pela conjunção que ou pela conjunção se. Daí já fica bem mais fácil para vocês identificarem. Então, a partir da presença dessa conjunção que ou se, vocês já descobrem que a partir dali nós teremos, então, uma oração subordinada. Então, agora eu trouxe aqui 2 exemplos de uma forma geral, só para mostrar para vocês essa diferença, mais uma vez, como eu sempre faço, de um período simples e de um período composto, certo? Então, assim, no período simples, eu coloquei quero a sua presença, certo? Então, quando eu digo quero a sua presença, eu tenho aí apenas um verbo, que é o verbo querer, que inclusive ele é um verbo transitivo direto. Por quê, professora, que é um verbo transitivo direto? Porque ele precisa de um complemento. Quem quer alguma coisa. Quero o quê? Então, tá aí a resposta, a sua presença. Então, a sua presença, né, vai ser aí o núcleo do objeto direto que funciona justamente como um substantivo. Então, nesse primeiro exemplo, aí eu tenho aí um período simples. Agora, gente, vamos transformar
essa mesma frase aí em uma oração com período composto vai ficar assim. Ao invés de dizer quero a sua presença, vai ficar quero que você esteja presente. Pronto, transformei em um período composto. Vemos aí o sujeito que está oculto, eu, né? No caso, eu quero. Se eu digo quero, a desinência do verbo logo nos dá a entender que é eu, sujeito oculto. Então, quero continua sendo o verbo transitivo direto, porque ele requer um complemento, certo? Que é um objeto direto. Que entrou aí agora a presença de uma palavrinha que ela é o quê? Uma conjunção integrante. Então, quero que. Então, entre o verbo e o objeto indireto, ou seja, entre a oração principal, que é o quero, e a oração subordinada, nós temos o quê? Temos uma conjunção integrante, que é o quê? Quero que você esteja presente. Então, agora eu não tenho apenas um verbo, eu tenho dois. O verbo querer, certo? E o verbo estar. Então, nós vemos aí que nesse exemplo aí a gente pode perceber que foi transformada em uma oração subordinada, né? Substantiva, certo, gente? E daí agora nós vamos começar a classificar os 3 primeiros tipos que nós vamos ver nessa aula, certo? O primeiro tipo é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Eu acabei de dizer para vocês, lá no slide anterior, que quando eu falo de subjetiva, eu estou falando de quê? De sujeito. Ou seja, ela vai agora assumir aí a função de sujeito, tá bom? Então, as orações subordinadas, substantivas e subjetivas, elas exercem o valor de sujeito da oração principal. Então, para facilitar, vejamos o exemplo. É fundamental que você chegue antes à reunião, certo? Então, gente, quando eu digo assim, é fundamental, se eu parar aí, eu vou precisar aí que venha mais à frente um complemento, né? Nesse caso aí, ó, é fundamental, é a oração principal, certo? Mas é fundamental o quê? Que você chegue antes à reunião. Então, que você chegue antes à reunião vai ser aí o quê? Vai ser a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque ela assumiu aí o papel de sujeito da oração principal, ok? Então, o primeiro exemplo é esse, a subjetiva. Subjetiva tem a ver com sujeito. Entendido, gente? Vamos para o segundo tipo de oração subordinada substantiva. É a objetiva direta. Gente, eu acredito que todos vocês lembram muito bem, né, do objeto direto, da questão da transitividade, né, verbal. Então, tudo isso aí foi desde o 7º ano que vocês vêm vendo, certo? Então, as orações subordinadas substantivas objetivas diretas, elas possuem o valor de um objeto direto do verbo da oração principal, ok? Então, aprendam uma coisa, prestem atenção. A oração principal, gente, que é, no caso desse exemplo aí, ó, desejo que vocês sejam felizes, essa palavra desejo, que no caso, né, nós temos aí mais um sujeito oculto, quem desejo, então eu desejo, né? Então, não precisa porque o sujeito é oculto. Quando eu falo desejo, eu estou falando aí de um verbo transitivo direto, ok? Por quê? Porque o verbo desejar, ele exige um complemento, ele exige um objeto, que é chamado de objeto direto, certo? Então, eu desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Então, depois do verbo, depois da oração principal, que é desejo, eu já me deparo com o quê? Com uma conjunção integrante que, tá? Então, desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Então, que vocês sejam felizes, que eu coloquei até em negrito aí, vai ser o quê? Vai ser a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ok? Por que, professora? Porque se o meu verbo, que é o verbo desejar, exigia, né, um complemento, era um verbo transitivo, né, direto, então logo eu encontrei aí na oração subordinada que vocês sejam felizes, o objeto direto encontrado desse verbo, ok? Até aí entendido? Vamos para o terceiro e último de hoje.
Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Então, nós acabamos de ver que se eu tenho uma substantiva objetiva direta, logo o objeto é direto. Mas, quando eu tenho uma substantiva objetiva indireta, então agora essas orações elas vão possuir o valor de objeto indireto do verbo da oração principal, que a gente vai já ver o exemplo, e geralmente não, sempre. Toda vez deverão ser iniciadas por preposições, ok? Daí eu coloquei a preposição dentro de um parênteses no exemplo, para facilitar. No exemplo temos, o gerente precisa de que esteja tudo em ordem. O gerente precisa. Até aí nós temos o quê? A oração principal. Por quê? Porque o verbo precisar, né, ele exige aí um complemento, que é chamado de objeto. Esse complemento é chamado de objeto indireto nesse exemplo. Por quê? Porque quando eu pergunto assim, o gerente precisa de quê? Então aí, gente, nós temos a presença bem clara, bem nítida da preposição de, tá? Então, quando eu tenho essa preposição de antes da conjunção integrante, logo eu já descubro que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, tá? Nós não aprendemos que o objeto indireto, ele precisa de uma preposição, tá? Então, geralmente, sempre vai ser assim, tá? Então, o gerente precisa de quê? Aí vem aí agora a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, que é o que nós encontramos, o objeto indireto, que é que tudo esteja em ordem, ok? Então, gente, a gente vai ficar com esses 3 exemplos hoje, com essas 3 classificações, e na próxima aula a gente vai ver as outras 3. Quais são as outras 3? São completivas nominais, que é quando assume a função de complemento nominal, predicativas, né, que é quando tem a função de predicativo, e as apositivas, que é quando vem com aposto, ok, gente? Então, hoje eu não irei passar nenhuma atividade, quero que vocês assistam 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, e que vocês compreendam realmente isso daí, tá certo? E depois eu vou estar enviando uma atividade semana que vem para vocês treinarem e praticarem para a gente ver se realmente vocês compreenderam, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.